Então assim, ó, porque cortou, né, um pouquinho o outro vídeo. Então, ó, é, choque de placa continental, né, versus placa continental. Então, assim, placa contra placa, né? Quando duas placas continentais convergem, se chocam, o resultado é a formação de grandes cadeias de montanha. Foi o que eu falei para vocês, ó. Tá aqui, ó. Elas vêm e se chocam, né? Então existe essa convergência. Então a tendência o que? Quando elas se tocam, né? A tendência, ó, é formar o que? A cadeia de montanhas, tá certo? Então, por possuírem densidades semelhantes, a subdução de uma placa em relação a outra é dificultada, adotando um comportamento semelhante a dois gigantescos icebergs que se chocam. A cadeia dos Himalaias representa um dos exemplos mais espetaculares desse regime de tectônica de placas. Então, essa cadeia de montanha é o resultado da colisão entre a Índia, né, e a Ásia, ocorrida há 50 milhões de anos atrás. Após a colisão, a contínua convergência entre essas duas massas continentais deu origem ao platô tibetano, a uma altitude média de 4.600 metros, onde se destaca o Himalaia, com altitude de 1.854 metros. É a questão do Monte Everest, não é? Certo? Vamos partir para outra aí. Hidrografia. Em sua maioria, tá, os rios da Ásia são longos e caudalosos. Nascem nas terras altas do interior e correm pelas planícies até sua foz. Somente os rios de vertentes do Mediterrâneo são curtos e, devido à escassez das chuvas, têm cursos praticamente secos, né? Os rios de vertente do Ártico, como o Obi, né, o Enicei e o Lena, são longos e grande parte de seus cursos ficam congelados no inverno. Na vertente do Pacífico, os rios também são longos e apresentam extensas planícies aluviais em seu curso baixo, né? Então, os principais são o Hangro, que é o rio amarelo, o Yangtze-Kiang, o rio azul, que é o mais longo e caudaloso da Ásia, e o Mekong, né? Muitos dos rios da vertente do Índico formam extensas planícies aluviais em seu curso mais baixo. Os principais são o Brahmaputra, o Ganges e o Indo. Entre os lagos destacam-se o Baikal e o Mar Cáspio, um lago de águas salgadas entre a Europa e a Ásia, que é o mais extenso do mundo, tá bom? Então a questão dos rios. Tem alguma coisa que eu queira falar por fora? Só assim, gente, na hidrografia asiática, a gente vai destacar os rios Tigre, não esqueçam disso, e Eufrates, né? Que ficam ao oeste do continente. Então, nas margens desses rios fixaram-se muitos povos no decorrer de milhares de anos, né? Em virtude das condições de declividade dos terrenos por onde fluem. Esses rios são utilizados para abastecimento doméstico, né? E também o uso industrial. Isso aí está no livro de vocês, tá? Eu estou só passando para vocês. Então, o Tigre e o Eufrates passam por regiões áridas e semiáridas, sendo essenciais para o abastecimento da população e da irrigação de áreas onde eles passam. Não esqueçam disso, tá bom? Tem que ler. Isso aqui é só para ajudar você na hora de estudar. O clima. Como é que é o clima, professor aí? É o seguinte, né? Devido à extensão e às características geográficas, o continente asiático apresenta tipos de clima muito variados. Aí eu tenho climas quentes. Os principais tipos de clima quente da Ásia são o equatorial, o tropical úmido, tropical seco e desértico, né? Então, os dois primeiros são caracterizados por abundantes precipitações e elas estendem-se por todo o sudoeste, tanto em sua parte continental, no caso das penínsulas da Indostânica, né, e da Indochina, quanto na insular, né, dos arquipélagos da Indonésia e das Filipinas. Por sua vez, os climas desérticos e tropical seco, com chuvas escassas e irregulares, ocorrem no Oriente Médio, na Península Arábica, no Irã e na Ásia Central. Com esses climas, ao sul e ao leste também ocorre o clima de monções. Nós falamos isso aqui em aulas passadas. Uma variedade climática específica da Ásia. Então, o clima de monções, uma variedade específica da Ásia, cuja característica principal é o deslocamento de massas de ar do oceano para o continente durante o verão, né? E no sentido oposto, né, no inverno. É por isso que o clima de monções apresenta chuvas sazonais e uma oscilação de temperatura diária e anual maior do que o clima equatorial. Então, a ampla extensão latitudinal do continente asiático, né, resulta aí, vamos dizer assim, da ocorrência de vários tipos de clima, né, e eles combinados, né, com outros elementos, por exemplo, o relevo, o tipo de rocha, de solo,
rios, distância em relação ao oceano, eles levam a formação, gente, de diversos tipos de quê? Diversos tipos de vegetação. Ah, professor, mas quais são elas aí? Aí eu tenho a tundra, eu tenho a floresta de coníferas, né? Eu tenho a vegetação mediterrânea, eu tenho as pradarias, eu tenho as estepes, savanas, desertos, eu tenho a floresta tropical e equatorial, eu tenho vegetação de altitude, eu tenho áreas, no caso, áreas cultivadas, né? Então, tudo isso aí é variação do clima dessa região. Não esqueça, do continente asiático, tá bom? Aí eu tenho climas temperados também, né? Os principais tipos de clima temperado da Ásia são o continental e o mediterrâneo e alguns similares, né? O clima continental ocorre na região siberiana e caracteriza-se pelos invernos muito frios e secos e pelos verões temperados e com maiores precipitações. Cuidado com essas características, né? O clima mediterrâneo, de precipitações regulares e temperaturas suaves no inverno e quentes no verão, estende-se pelas costas da península da Anatólia, Síria e da Palestina. As variedades semelhantes ao clima mediterrâneo, porém com precipitações muito mais abundantes, nos meses de verão, ocorrem na região costeira da China, Coreia do Sul e Japão. Climas frios. Os principais tipos de clima frio da Ásia são o deserto frio, próprio das latitudes médias e altas, e o polar, que ocorre no extremo setentrional do continente. Ambos apresentam precipitações escassas e temperaturas muito baixas. Outro tipo de clima frio é o de alta montanha, que aparece nas zonas mais elevadas, como os cumes do Himalaia, certo? Vamos ver o que é que eu tenho mais aí. Tá aí, ó, mostrei para vocês, né? Ficou bem claro, não foi? Eu tenho uns tipos de clima, ó. Por exemplo, nessa região mais escura, eu tenho uma tundra. Olha como ficou bem legal aqui, né? Agora, como é tipo de clima no caso, aqui eu tenho, ó, o equatorial. Essa parte aqui eu tenho o que? Predomina o tropical. Aqui eu já tenho o subtropical úmido em algumas regiões, né? Aqui eu tenho o temperado, ó, nessas regiões, tá certo? O semiárido. O semiárido, você vê que é na região mais interna, né? Mais para dentro do continente. Aí eu tenho os frios de altitude, né? Frios de altitude, onde é que eles predominam. E assim o subpolar, nessas regiões mais próximas aos polos, tá certo? População. Gente, a Ásia é o maior continente do planeta. Ela ocupa 1/3 das áreas emersas, né? É o mais populoso, com 60% da população mundial em seu território. Só para você ter ideia, a população da Ásia está concentrada no litoral do sul e extremo oriente, mais precisamente no litoral chinês, indiano e japonês. É onde predomina, onde está concentrada a população asiática. Então, um território tão vasto e uma população tão grande acabaram por gerar ao longo de sua história uma grande diversidade étnica e cultural. É assim, né? As condições, né? Tem que ver isso aí, se realmente muita população, muita gente, mas se o continente, se os países aí, eles realmente arcam com aquilo que é necessário para a sobrevivência do ser humano. Então a Ásia é um continente de contraste, sendo o continente que mais cresce e abrangendo 3 das maiores economias do mundo, a japonesa, a chinesa e a indiana, né? Ainda tem a maioria de sua população vivendo nos campos, utilizando técnicas rudimentares de cultivo e pastoreio. A exceção são países que possuem um grande desenvolvimento na área tecnológica e educacional, além de uma intensa atividade industrial e que, portanto, possuem uma população majoritariamente urbana, como é o caso do Japão, Israel e Coreia do Sul. Tá? Não esqueçam dessas características aí. Tá? Isso aí tem a ver o quê? Com a população. O que é que você pode citar mais? Então, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, tá certo? A população asiática, meus amiguinhos, está distribuída de maneira desigual dentro do continente. É bom que vocês entendam isso. Enquanto algumas áreas chegam a ter uma densidade demográfica superior a 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, no é o caso de Bangladesh, né? Que são extensas áreas aí inóspitas, vamos dizer assim, devido a características como frio intenso, no caso da Sibéria, né? Nós temos aí outras regiões que registram aí densidade inferior a 10 habitantes por quilômetro quadrado. 10 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Então não é brincadeira, é um diferencial muito grande. Existe a diferença. A área habitável, né, superior a 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, e a área que nós temos aí com 10 habitantes por quilômetro quadrado, tá?